O novo filme derivado do universo do Homem-Aranha, Madame Teia, estreou há pouco tempo e já está sendo destruído pela crítica e pelo público, com muita gente considerando o pior filme de super-herói da história. Mas por que será que esse filme então fracassou tanto assim? Qual o motivo do flop? É o fim do Sonyverso? A gente vai entender tudo isso agora com 5 motivos para Madame Teia ser um desastre. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Desde o lançamento do primeiro Venom lá em 2018, a gente vem recebendo vários filmes isolados com os personagens do universo do Homem-Aranha, mas sem o Homem-Aranha no caso, E no começo eu até tentei dar uma chance até para esses filmes, Até porque o Venom sempre foi tão popular, que até fazia sentido mesmo ele ter um filme próprio, dependendo da abordagem que fosse, Mas mesmo assim é estranho para mim até hoje ele não encontrar o Homem-Aranha em momento algum, E claro, pior que isso é a própria qualidade no filme, Porque o filme ele não foi nem perto do que o personagem merecia de verdade, Indo para um lado de um humor muito ruim mesmo, com vários momentos vergonha alheia e tal. A interação do Ed com o simbionte muito forçada também. Nem acredito que o Tom Hardy fez esses filmes, E tudo só piorou em Venom 2, que eles simplesmente desperdiçaram outro vilão do Homem-Aranha, que é o Carnificina. E se já tava ruim pro lado do Venom, pior que isso ainda foi o próprio Morbius, que nunca foi um personagem tão conhecido como o Venom mas eles decidiram fazer um filme só dele e de novo sem conexão alguma com o Homem-Aranha. E eu até acho interessante o personagem e poderia até render um bom filme, no máximo se fosse um terror mesmo, explorando mais um lado conceitual do personagem, ou se de fato a melhor escolha fosse um filme do Homem-Aranha contra o Morbius, ele enfrentando um vilão diferente, um vampiro, como a gente nunca viu antes. Então isso sim tinha potencial, mas esse filme desperdiçou tudo isso. E, inclusive ele foi adiado várias vezes, até que chegou em 2022 e se tornou o maior fracasso possível, virando no máximo, um meme mesmo entre os fãs, com o clássico Morbin Time, que até fez a Sony relançar o filme achando que isso ia ser bom de alguma forma, mas também fracassou totalmente e não conseguiu agradar ninguém, Tipo, as piores cenas que você pode imaginar, aquela relação, terrível que a gente tem entre os dois irmãos, um vilão que é totalmente sem sentido, aquela cena de dança constrangedora também, e até uma cópia descarada do tema do Batman toca em um momento do filme. E para completar, a gente ainda tem uma cena pós-crédito, que não leva a lugar nenhum. E no máximo mesmo só dá para relevar, quem sabe se você esquece todo o resto, alguma cena de ação. Mas para quem achava que o Morbius era o ponto mais baixo que eles podiam chegar, agora Madame Teia provou que as coisas podem piorar muito. E não tem outra saída mesmo para esse Sonyverso, Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo, mas se você está me conhecendo hoje, já se inscreve no canal com o sininho ativado se você quer mais vídeos como esse, se você quer mais vídeos de notícias, ficar informado sobre o mundo da Marvel e tal, se inscreve aqui com o sininho, porque esse canal ele é muito pequeno, então com a sua ajuda eu vou conseguir crescer aqui dentro no YouTube e produzir mais vídeos para vocês com o máximo de qualidade possível. Então muito obrigado de coração para cada um que faz isso e vamos pro vídeo. Personagens ruins ou filmes ruins? Primeiro de tudo, galera, antes de falar então sobre a bilheteria em si do filme, a repercussão que ele teve, uma coisa que muita gente critica também, e faz sentido, pro fracasso desses filmes, é que os personagens que eles escolheram para fazer um filme são personagens desconhecidos, E o motivo para isso é um grande mistério mesmo, porque eles escolheram esses personagens. A única solução que eu consigo pensar é que o acordo da Sony mesmo com a Marvel não permite, que eles façam um filme envolvendo algum outro Homem-Aranha, por exemplo. O que também acaba sendo contraditório também, Já que a gente tem em desenvolvimento uma série do Homem-Aranha no ar e da Silk também, e também os filmes de Aranha-Verso, que a gente vê, mas no caso não é live action, é animação, e também até projetos antigos que a gente tinha da Mulher-Aranha original e até um filme live action do Miles Morales, que pelo visto ainda tá no radar para um futuro um tanto distante. Mas eu fico pensando então, se eles não podem, faz sentido para esse lado eles buscarem esses personagens desconhecidos. Mas se eles podem, então, o inexplicável mesmo é eles terem colocado então na frente outros personagens, do que versões alternativas do Homem-Aranha, como o Morbius, a Madame Teia. E pior ainda é que eles não aproveitaram até hoje para fazer também o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, e um novo projeto para o Andrew Garfield. Eu tenho certeza que os fãs iam amar isso, Eu tô sonhando com isso há muito, muito tempo mesmo. E é inegável que ia ser também uma repercussão
repercussão estrondosa, né? Se eles anunciam esse filme, o hype é imediato, sabe? Todo mundo tá fazendo a pré-venda no dia seguinte, se eles liberarem. Então, tipo, não dá pra entender a lógica da Sony aqui, né? Mas pra tentar, então, de boa vontade, pensar em alguma coisa também, eu até acho que personagens desconhecidos, né? Eles não fazem um filme ser ruim, como muita gente diz, porque você pode ter filmes solos bons desses personagens até da Sony, até, quem sabe, do Morbius e da Madame Teia, mas só se você tiver um bom motivo pra isso também, né? E principalmente se a gente tiver um bom roteirista e um bom diretor, porque, por exemplo, até uns anos atrás, né, pouca gente conhecia o Pacificador, né, que veio da Charlton Comics e tal, era um personagem bem desconhecido mesmo, mas a gente já teve uma série incrível dele mesmo na DC pelo James Gunn, e o filme também do Esquadrão Suicida, né? E a mesma coisa, se você parar pra pensar, aconteceu com os Guardiões da Galáxia, né, na época do primeiro filme. E até mesmo o Homem de Ferro, o Capitão América, eles não eram tão conhecidos como eles são hoje antes do MCU começar, né? Eles eram conhecidos pelos fãs de quadrinhos, a gente acompanhava e tal, mas no público geral não era todo mundo que conhecia esses personagens. Então, mesmo que seja óbvio, os personagens conhecidos, eles só passam a ser conhecidos quando você faz coisas boas com eles, né? E talvez a partir disso eles subam um degrau, né? E até mesmo um vilão como o Coringa, por exemplo, que é um personagem tão conhecido, né? Assim como o Venom também é muito conhecido, ele teve um filme solo por causa da sua popularidade também, mas teve, acima de tudo, um bom motivo para esse filme acontecer, né? Teve uma questão criativa ali muito forte por trás do filme. Então, o problema não é os personagens serem desconhecidos, né? E sim que eles não têm nenhum motivo para fazer esses filmes sem ligação com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha deveria estar presente numa história que envolve a Madame Teia, que envolve o Morbius e o Venom, a não ser que seja questão de contrato que a gente não dá pra gente saber, né? Mas Madame Teia pega então uma personagem coadjuvante que funcionaria muito melhor num papel pequeno, numa história de multiverso, por exemplo, como foi no desenho clássico lá do Homem-Aranha dos anos 90, né, que a gente tem tanta nostalgia e tal, e lá funcionava muito bem. Seria muito melhor do que um filme solo só pra ela, né, num universo totalmente isolado, que nem faz parte dos outros filmes do Morbius e do Venom. Não que isso ia melhorar muito, mas nem faz parte disso, é um universo só. Então, tipo, o que a Sony estava pensando? Então, só essa decisão já prejudicou muito que a gente tivesse alguma coisa boa aqui nesse filme. As enganações da Sony. Então, agora a gente chega de verdade num dos piores motivos de todos, né? Que é um dos mais revoltantes também. Porque a Sony, ela enganou todo mundo mais uma vez, né? Porque ela vende um filme no trailer com muitos detalhes e tal, que são totalmente falsos, que gera uma expectativa que ela nunca vai se cumprir. E eles aumentaram isso ainda mais no nível do que já foi sacanagem com o público lá em Morbius, né? Se vocês lembram bem, aparece lá o Homem-Aranha, lá numa pichação escrito o assassino, né, na parede, durante uma cena que só aparece nos trailers. E, tipo, além das incontáveis cenas também do Abutre, né, que nem foram pro corte final de Morbius. Eles substituíram por uma cena pós-crédito sem sentido algum. Então, tipo, tudo piorou agora em Madame Teia, porque um dos detalhes que eles mais usaram para vender o filme foram as Mulheres-Aranha, né? E quando você vai ver o filme, elas nunca usam um uniforme para valer. Elas só aparecem com o uniforme num pesadelo do vilão. E também lá no final do filme com outra visão da Madame Teia, com um futuro, né? Mostrando o futuro das personagens. Tipo, inclusive uma cena totalmente fora do contexto, né? Tipo, só deixa ainda mais vergonhoso pra Sony, que só colocou aquilo ali, vamos falar a verdade, né? Pra mostrar no trailer e gerar alguma especulação, ou gerar algum hype que seja, ou que as pessoas vão e ver o filme apenas porque tem as Mulheres-Aranha ali. Mas elas não fazem nada no filme. Esse é o problema, elas são completamente inúteis, elas desperdiçam essa chance, esse potencial que seria legal ver essas Mulheres-Aranha. E tipo, como se não bastasse, a pior coisa, que merecia até um tópico aqui, mas eu vou usar para falar agora, é que eles estragam a frase mais impactante da história do Homem-Aranha, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que foi dita na primeira HQ do Aranha lá em Amazing Fantasy XV, num recordatório que a gente tem, né? E depois ficou icônica também na trilogia do Tobey Maguire, quando o tio Ben diz essa frase, né? Então aqui eles só invertem ela para dar alguma motivação para Madame Teia e tudo fica muito ridículo.
É insultante mesmo, sabe? Tipo, galera, é difícil até se controlar de não ficar nervoso desse filme. Eu não sei se eu rio ou se eu fico nervoso, mas, tipo, é insultante, sabe? É insultante com os fãs eles fazerem algo assim. E eles ainda colocam forçadamente o tio Ben no filme, né? E não precisa se importar com spoiler, sinceramente, nesse vídeo não precisa, porque não assista esse filme. Esse filme não vale a pena. Ele pega mesmo os fãs, pega toda a expectativa, qualquer personagem do Homem-Aranha e simplesmente destrói, sabe? Não dá pra entender quem tomou essas decisões. Eles pegam, se apegam a qualquer coisa, tentam buscar qualquer coisa, seja o tio Ben, seja um Peter que ainda vai nascer, pra gerar qualquer tipo de discussão e tentar levar alguém pro cinema, né? O pior roteiro possível. Não, sério, galera, o que esperar dos mesmos roteiristas de Morbius, né? Porque a Sony teve, então, a brilhante ideia, né, de continuar com os mesmos caras que escreveram o último fracasso que eles tiveram com esse universo derivado do Homem-Aranha. Tipo, parece que eles não viram como que deu errado, né, em Morbius, porque ao invés deles demitirem os dois, os roteiristas foram promovidos. Então eu não consigo entender esse nível de você faz algo tão ruim e que você ganha é ser promovido. Tipo, então aqui você vai ter o pior roteiro imaginável, tipo, nessa história que se passa em 2003, né? E parece realmente que o filme foi feito nessa época, porque é inconcebível, como eu disse, um filme desse, com esse roteiro, né, ser feito e ser lançado em 2024. Tipo, no mesmo patamar, ou até pior, até que A Mulher Gato, de 2004, o Quarteto Fantástico, de 2015, é nesse nível, sabe? Tipo, sério, galera, é uma história de origem muito ruim mesmo, com infinitas conveniências para ligar a personagem da Cassandra Webb, né, que é interpretada pela Dakota Johnson, que nem queria estar ali, né, só receber o pagamento dela, com a mãe dela no filme, né, essa ligação que eles tentam criar, como que ela ganhou os poderes, né, de um jeito totalmente mal explicado mesmo, né. E pior ainda é o vilão, galera. Putz, o vilão é um dos piores vilões que eu já vi na vida. Sério, sem motivação alguma, não dá pra encontrar nada de bom nele, sabe? E apenas, de novo, pra enganar o público, vendendo, então, um Homem-Aranha do mal, né? Que não serve pra nada. Parece que só colocaram ele ali porque não podia colocar o próprio Homem-Aranha, né? E as Mulheres-Aranha, como eu disse também, podiam salvar o filme. Elas têm até uniformes legais e tal, que aparecem por poucos segundos, né, na tela, mas não foram escolhas ruins, assim. Mas a ligação delas com a protagonista também foi muito forçado, né? Aqueles diálogos super expositivos e ainda para completar um CGI desastroso, pior mesmo que filme B, né? Que filme feito por fã e tal e de baixo orçamento. Um desastre de bilheteria. E isso é o mais surreal, galera, tipo, porque quando a gente vê os efeitos visuais desse filme, não tem como acreditar que esse filme, ele foi feito com mais de 80 milhões. Tipo, e segundo o The Hollywood Reporter, inclusive, o orçamento pode ser até maior, né? Pode ter sido até maior, de 100 milhões sem contar o marketing. Então, tipo, só isso aumenta o prejuízo que Madame Teia vai ter também, né? Porque na sua primeira semana em cartaz, o filme já teve uma bilheteria desastrosa mesmo. Tipo, só arrecadou 49 milhões mundialmente. E para efeitos de comparação, tipo, nos primeiros 5 dias do filme do Morbius, ele já tinha feito 43 milhões. E enquanto Madame Teia fez míseros 23 milhões. Então, é um número muito baixo, não é um número só ruim, é um número muito ruim. E tipo, isso fez inclusive toda a repercussão da crítica fazer as pessoas até pedirem reembolso dos ingressos, antes mesmo da estreia, sabe? Quem comprou pré-venda e tal se arrependeu totalmente. Desperdício de potencial. Então, galera, fica claro, né, que a Sony ela só consegue fazer esse filme porque, de algum modo, a popularidade do universo do Homem-Aranha é tão grande, né, que possibilitou isso pra eles, né. E eles se apegam nisso, né, de que qualquer personagem do universo do Homem-Aranha, por mais desconhecido que seja, podem pegar esse personagem, qualquer personagem aleatório do universo do Homem-Aranha, não se esforçar em nada, contratar os piores roteiristas e diretores do mundo e eles ainda assim vão tentar fazer sucesso com isso e dinheiro com isso, porque eles estão indo na ideia mais cega possível, né? Tipo, e eles vão ficar então sustentando a ideia mesmo de que com o tempo, em algum momento, um dia vai ter uma conexão com algum Homem-Aranha, que eles nem sabem qual vai ser, mas um dia esses filmes vão ser importantes. Mas o que eu acho e espero que aconteça é que um dia a verdade é que o prejuízo vai ser tão grande que eles vão precisar desistir mesmo de fazer esses filmes, né? Voltar a fazer só filmes solos do próprio Homem-Aranha, né?
focar na trilogia, numa quadrilogia, fazer filmes bem feitos. Eu espero que, tipo, isso aconteça de verdade, porque o universo do Homem-Aranha é tão rico, sabe, com personagens tão interessantes, mas que muitas vezes esses personagens interessantes, eles precisam ter participações especiais, participações pequenas nos filmes do Homem-Aranha, né? E não o contrário, sabe? O mais louco mesmo é que, tipo, parece que quem comanda essa parte criativa da Sony só quer destruir os personagens do universo das HQs. Tipo, é muito decepcionante, sabe? Saber que o tempo passa, inclusive, e a gente não tem nada envolvendo o futuro do Tom Holland, pro papel, pelo menos, uma possível volta do Tobey e do Andrew, enquanto eles ainda topam fazer mais coisas também, né? E até outros projetos interessantes, até, quem sabe, o Homem-Aranha em 2099, por que não? Eu ia sonhar com um filme desse. Tipo, nada disso que os fãs queriam de verdade, eles estão se esforçando pra fazer. Tipo, realmente não é fácil ser fã desse personagem, não tinha como dar certo, né? E lembrando que esse ano, inclusive, galera, a gente ainda tem o filme do Kraven e Venom 3. Então, será que esses filmes vão repetir o mesmo fracasso ou algum deles vai se salvar, né? Talvez o Venom 3 na bilheteria, né? Comenta aqui embaixo sua opinião sincera, que eu quero muito saber, tô muito curioso. Se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo e se liga também nesse outro vídeo aqui com as versões bizarras do Homem-Aranha que tá demais. É quase tão absurdo quanto a Madame Teia. Clica aqui agora para conferir. É isso aí, valeu, falou, até mais.